Tema desta noite: amadurecimento e crescimento espiritual, parte 16. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Tem pessoas na obra de Deus que têm a mente cauterizada, a consciência cauterizada com a hipocrisia, com a mentira, com o engano, e tem arrastado pessoas a isso. Então nós vamos dar mais um passo nesta noite, entendendo como deve ser a nossa vida com Cristo. Nosso ministério é um ministério de palavra, é um ministério voltado para a Bíblia Sagrada. Nós cremos na Bíblia Sagrada por inteiro, nós estudamos a Bíblia Sagrada e você vai mais uma vez adquirir conhecimento, recordar e aprender mais de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, eu quero te agradecer pela missão apostólica da graça de Deus, Igreja Evangélica Cristo Vive, na cidade de Itanhaém. Esta igreja tem sido uma referência para esta cidade. Esta igreja, Senhor Jesus, tem sido uma reserva de moral, de ética, de cristianismo para o povo desta cidade. O altar desta igreja, Senhor, é santo, preza a tua palavra. Oh Deus, eu quero te agradecer porque nós, nesses 10 anos de existência, jamais deixamos de anunciar as tuas boas novas, a sã doutrina, a graça de Deus, a tua palavra. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui abertos, dispostos, prontos para ouvir a tua voz. Fala, meu Deus, meu Rei, meu Pai, a cada um de nós. Manifesta nesta hora a tua vontade. Fala a cada coração. Senhor, imprime em nós a tua vontade. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu bem. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós temos já, essa é a 16ª vez que eu venho ao altar para falar de amadurecimento, de crescimento espiritual. E esta série de mensagens, quem tem percebido, quem tem estado atento ao que Deus tem falado, sem que você perceba, você tem se tornado um cristão maduro, você tem crescido espiritualmente falando e você hoje é uma pessoa madura. Cada vez que eu tenho subido aqui e ensinado à luz da Bíblia Sagrada, olha, cuidado com as coisas que estão fazendo aí fora, cuidado com os ensinamentos, cuidado, a luz da Bíblia Sagrada te mostrando o certo, te mostrando o que é errado. Hoje, você tem a plena consciência que você não vai entrar numa barca furada, numa barcaça desta aí, que pode afundar a qualquer momento e você afundar a sua vida e a sua família junto. Você está num ministério que preza por sua vida, um ministério responsável, um ministério que prega a palavra de Deus. Neste barco, você não vai afundar. Diga, neste barco, eu não afundo. Diga, porque Jesus está nesse barco. Mas eu creio verdadeiramente, Jesus está neste barco, Jesus está nesta igreja, Jesus está nesta casa. São 10 anos de história, 11 anos que nós estamos aqui, 10 anos de igreja, e nesses 10 anos de igreja, Deus sempre nos honrou, nos abençoou, nos prosperou, nos fez crescer, mudou a história de pessoas, deu emprego, abriu porta de emprego, restaurou a saúde, as pessoas com sentenças malignas, Deus curou, pessoas sentenciadas à morte, Deus restaurou. Então, uma grande obra, nestes 10 anos, nós
prestamos um grande serviço ao reino de Deus aqui na terra. Então, esta é a missão do nosso ministério. Então, mais uma vez, eu venho ao altar para ser luz de Deus à sua vida, para trazer a palavra de Deus à sua vida, para iluminar a sua mente e os seus pensamentos. Diga, hoje eu sou um cristão maduro. Diga, hoje ninguém me engana. Então, estas fábulas que as pessoas fazem aí fora, estas coisas que estão acontecendo aí fora, você não é mais enganado. Porque você tem aprendido a luz da Bíblia Sagrada através deste ministério. Em 1 Coríntios 14, 10 diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Hoje, estas vozes que estão aí fora, seduzindo, enganando, levando as pessoas a pensar que vai ser uma campanha, vai ser o sal, vai ser o óleo, ou um envelope cheio de dinheiro que vai trazer a bênção para alguém. Hoje você não é mais enganado com estas coisas. Se você tem prestado atenção no que Deus tem ensinado aqui, estas vozes que estão aí a qualquer custo, arrancando dinheiro, tirando a lã das ovelhas, decepando a cabeça das ovelhas, hoje você não cai mais nisso, porque você é um cristão maduro. Então eu estou aqui te mostrando o efeito desta palavra na sua vida. Você hoje é uma pessoa experimentada na graça de Deus. Você hoje é uma pessoa madura. Se alguém vem lhe oferecer alguma coisa, olha, vamos numa igreja porque está vindo aí um missionário, ele é do reteté, do balacobaco, ele faz. Você diz, opa, eu não quero isso para a minha vida. Porque você sabe que há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma contudo sem sentido. Há muita gente fazendo auê, muito barulho, que não leva a nada. Apenas carroça vazia, fazendo barulho, mas sem conteúdo algum. Então, você não deixa mais se enganar. Põe para mim de volta o próximo versículo, que é 1 Timóteo, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Amados, existem muitas pessoas negando a fé. Pessoas que estão obedecendo a espíritos enganadores. Então, existem muitos crentes hoje que estão negando a fé, estão apostatando da fé, porque estão obedecendo a espíritos demoníacos, espíritos enganadores. Agora, você não vai mais ser enganado. Diga, eu não vou ser enganado, porque eu tenho, através da palavra, porque eu tenho, através da palavra, amadurecido e crescido espiritualmente. Olha o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Hoje, quando você ouve alguém na televisão, sinceramente, olha, põe este copo com água. Esta semana, eu recebi uma ligação de um empresário muito importante, um homem muito rico. Ele me disse, pastor, tive que te ligar, me desculpe, mas eu tenho que falar com você. Olha, eu estou prestando um serviço numa das maiores igrejas hoje do Brasil. E ele disse, olha, e o líder desta igreja me contratou para fazer a minha empresa para fazer um serviço. Ele começou a contar para mim. Disse, eu estou, pastor, chateado, porque estão arrancando o dinheiro do povo a qualquer custo. Agora, eles estavam levando água para ser ungida, depois iam vender cada garrafinha de água por R$1. Parece nada. Mas quando você vê sendo vendida 3 milhões de garrafinhas de água a R$1, quanto dá em dinheiro? 3 milhões de reais. Então você veja, hoje se alguém lhe oferecer garrafinha com água, você não pega, você não é mais enganado. Você está entendendo? Porque Deus tem iluminado. Isto é a maturidade espiritual. Maturidade é você entender o que é certo e distinguir o que é certo do que é errado. Dizer, isso eu não quero para a minha vida. Então, quando alguém lhe diz, olha, leve esta toalha, leve este sabonete, você vai tomar banho com esse sabonete é sagrado, é santo. Você diz, eu não quero isso na minha vida. Isto é macumba, isto é maligno. Hoje você é maduro espiritualmente, você está entendendo? Quando alguém disser para você, olha, você vai subir um monte, vai fazer uma vigília, porque lá no monte Deus fala, lá no monte Deus faz, você vai dizer, não, eu não quero isso para a minha vida, porque o justo viverá por fé. Você está entendendo? Então nós vamos entender agora, por que nós não podemos viver desta maneira? Existe algo chamado adultério espiritual. O que é um adultério espiritual, pastor? É misturar as duas
alianças, é misturar a lei com a graça. Nós temos a graça de Deus. E nós não podemos misturar lei com graça, porque isso é um adultério espiritual, é um erro que muitos cristãos têm cometido. Então, nós não podemos misturar os dois pactos, não podemos misturar as duas alianças. Então, o que é a lei? Deixa eu explicar para a igreja rever, entender e compreender. A lei foi um pacto estabelecido entre Moisés e os judeus. Moisés pega 3 milhões de pessoas, ele vai no Egito, e Deus diz: Moisés, você vai tirar o meu povo, vai ser o grande libertador do meu povo, vai tirar o meu povo do Egito. Moisés pega 3 milhões de pessoas e começa a andar. Tem diante dele o mar, na frente dele tem o mar. De repente, Faraó, peraí, 3 milhões de escravos, o Egito ficou vazio, quem que vai trabalhar? Manda lá, manda trazer de volta. Quando chega ali, o povo já começa a murmurar. Ali, na saída, começa a murmurar. Deus abre o mar, o povo passa em seco. O povo, os soldados de Faraó entram dentro a seco do mar para pegar o povo de Deus. O mar vai fechando e eles morrem afogados. Ok? Este povo chega do outro lado e daqui a pouco começa a reclamar. Temos sede, não tem comida. Quisera tivéssemos morrido no Egito, ficado lá como escravos. Começou a virar uma bagunça. Moisés sai para orar, então Moisés, para ter sossego, eu já expliquei isso, ele subia nos montes, subia, saía, sumia lá no monte, ficava longe, às vezes era 3 dias, 4 dias caminhando para ficar sozinho para falar com Deus. Quando Moisés volta, o que o povo está fazendo? Um bezerro de ouro. Derreteu o ouro, todo mundo fizeram um repugnante bezerro de ouro para adorar. Tudo oposto à vontade de Deus. Eles tinham o Egito. Aquilo era o Egito dentro deles. Então Deus diz: espera aí, estas pessoas nasceram no Egito, foram criadas no Egito. O Egito representa o mundo. Essas pessoas nasceram no mundo, foram criadas no mundo. Agora eu estou levando para uma terra prometida que mana leite e mel. Eu tenho que dar leis para essas pessoas. Então, Moisés recebe de Deus 613 mandamentos e começa a dar. Não são só as tábuas dos 10 mandamentos. A lei dos judeus são 613 mandamentos e ordenanças. Então, são leis atrás de leis. Olha, se você fizer isso aqui, acontece isso. Se você mata um bezerro, vão matar o teu. Se você mata um filho, vão matar o teu. Se você pega isso, vão... Então, leis e ordenanças. 613 mandamentos e ordenanças que aquelas pessoas tinham que cumprir. Estas 613 mandamentos e ordenanças chamadas lei, para quem foi? Para o povo judeu. Onde é que nós estamos nessa história até aí? Você existia, eu existia? Não. Deus estava libertando, não era o povo egípcio, Deus não estava libertando uma mistura de egípcio com judeu, Deus não estava libertando o povo gentil, Deus estava libertando da escravidão do Egito o povo judeu. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés para este povo. Passa este período e todos os judeus, a partir daí, começam a cumprir a lei, cumprir a lei, cumprir a lei, está certíssimo. Vem Jesus. Onde é que Jesus entra nessa história, pastor? Jesus veio revogar a lei? Jesus não veio revogar. Porque, veja só, eu não posso ir lá e simplesmente revogar uma lei. Estou revogando. Jesus, para colocar fim à lei, ele tinha que cumprir a lei. Você está entendendo? Então, para Jesus pôr fim à lei, ele não simplesmente chegar lá e dizer assim: olha, eu vim aqui para revogar, não tem mais nada disso, mudou tudo, agora é por graça, é por fé e acabou. Não. Só existia uma possibilidade de pôr fim à lei. A lei, com seus 613 mandamentos e ordenanças, teria que ser cumprido na íntegra. Quem fez isso? Jesus. Olha Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para... O que Jesus veio fazer? Olha, porque em verdade vos digo,
até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse tudo se cumpra é cumprir na prática, praticando, se cumprir tudo. Então, como que Jesus poderia colocar fim à lei? Só que não fim à lei para os judeus, porque os judeus não os receberam. Fim para nós, gentios, nós vamos entrar nessa história daqui a pouco. Então, Jesus tinha que cumprir. Jesus cumpriu a lei. E a partir do momento que Jesus cumpriu a lei, Jesus pôs fim à lei. Veja isso, só vou te mostrar a Bíblia. Veja isso em Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é... Quem é o fim da lei? Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Para quem? Para aquele que nele crê. Agora, pastor, não estou entendendo isso. Amados, os judeus, até os dias de hoje, continuam vivendo debaixo da lei. Os judeus, até os dias de hoje, continuam cumprindo toda a lei. Guardando o sábado. Quando nasce um primogênito, ele é circuncidado, tem todo o ritual. Até os dias de hoje, os judeus continuam fazendo os mesmos rituais, não mudam. O calendário dos judeus não é o mesmo calendário do resto do mundo, não é o mesmo calendário que nós temos. Então, o calendário dos judeus não existe antes de Cristo e depois de Cristo. Eles continuam no mesmo calendário, ano 4000 e tralalá. Então, eles continuam no mesmo calendário deles. Você está entendendo? Então, eles continuam cumprindo a lei. Agora, eu e você não somos judeus. Como que eu não sou judeu e vou querer viver como um judeu? Dá para fazer isso, amados? Não dá, não sou judeu. Eu gosto de exemplificar para você entender. Vou chegar eu nos Estados Unidos, chego lá, eu tenho meu passaporte, eu tenho meu visto americano, e eu já tenho entrada, que eu já fui aos Estados Unidos, eu tenho a minha entrada lá. Então, os Estados Unidos me reconhece. Cidadão brasileiro, que já estive lá, entrei legalmente e saí legalmente. Agora, eu chego lá com o meu passaporte, chego lá na alfândega americana, digo, olha, estou aqui, sou um cidadão americano e eu quero entrar porque eu sou um cidadão americano. Oh, pois não, o senhor me dá o passaporte. Passport, please. Eu, ponho na mão ali do americano, ele vai olhar e diz, não, o senhor é um cidadão brasileiro. Não, o senhor acha, mas eu me sinto americano. Por mais que o senhor se sinta americano, senhor Ricardo, por mais que o senhor fale inglês, senhor Ricardo, por mais que o senhor tenha um jeitão americano, senhor Ricardo, por mais que o senhor seja todo americanizado, está com um tênis americano, uma calça americana, o senhor é brasileiro. Não, mas eu sou americano. Não, mas o seu documento diz que você é brasileiro. Amado, eu sou brasileiro, eu não sou americano. Eu sou brasileiro, eu não sou judeu. Se eu não sou judeu, eu não posso querer viver como judeu. O problema é que a falta de amadurecimento e crescimento espiritual das pessoas em relação à Bíblia Sagrada começaram a misturar os pactos, as alianças, e as pessoas querem que os gentios vivam debaixo da lei, tem que viver igual o judeu. Para mim, para você, diz a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia, diz que não tem lei. Você está entendendo? Agora, se não tem lei, como é que eu vou querer fazer lei? Vamos para a Bíblia, porque eu tenho que te mostrar na Bíblia. O pastor falou uns negócios. Romanos 2, versículo 14. Pois, os gentios que não têm lei. O gentio tem lei? O que está escrito ali? Está na tua Bíblia. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Mas não tem lei. A lei de Moisés, você pega a minha Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Isso aqui eu ganhei do meu bem, do meu amor, razão do meu viver, a pastora. Então aqui, Romanos 2, versículo de número 14. No rodapé da minha Bíblia, nesta passagem de Romanos 2, quando diz, olha, pessoas que não tinham a lei, ou seja, gentios, os quais não fora dada a lei mosaica. Uma Bíblia de estudo tem um rodapé dela, tem explicação. Então, para nós não foi dada a lei. Que lei? Porque se você
passar um farol vermelho, você leva uma multa. Se você matar alguém, você vai preso. Então, que lei? A lei de Moisés. Diga, a lei de Moisés não foi dada para mim. Quando, pois, o gentil... O que é? Pastor, o que é um gentil? Gentil é um cidadão que não é judeu. Então, toda pessoa que não é judeu é gentil. Biblicamente falando, é considerado um gentil. Uma outra raça, uma outra cultura, uma outra pessoa. Então, quando, pois, os brasileiros que não têm a lei de Moisés procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei. Então, sabe o que está acontecendo? As pessoas começaram a servir de lei para eles, começaram a inventar leis. Começaram, não, tem que fazer isso aqui, porque o judeu faz isso aqui, tem que fazer isso aqui. Amado, você já viu? Quando nasce o primogênito de um judeu, ele é circuncidado. Sabe essa cirurgia que é feita no nosso país de fimose? É mais ou menos isso. Então, quando nasce o primeiro filho de um judeu, eles vão lá, um menino do sexo masculino, eles fazem essa circuncisão. Isto é a lei. Então, eles têm vários rituais que são seguidos, são cumpridos. A grande maioria dos judeus espalhados pelo mundo inteiro, todos eles continuam cumprindo as leis, continuam vivendo debaixo da lei. Isto aqui é para o judeu, não é para mim, para você. A lei foi dada por intermédio de Moisés para os judeus. Para nós, Jesus trouxe a graça e a verdade. Você está entendendo? Vamos ver isso na Bíblia. Eu quero mostrar na Bíblia, para não ficar dúvida. Põe para mim, por favor. Próximo versículo, abençoado. Porque a lei foi dada por intermédio de... Para quem? Para os gentios? Foi os gentios que Moisés teve... Amado, o último contato que Moisés teve na vida dele, o último contato, humanamente falando, até que Moisés fosse assunto aos céus, as únicas pessoas que Moisés teve contato a partir dali foi com o povo judeu. Foi com as 3 milhões de pessoas que ele tirou do Egito. Ele não teve mais contato com outra pessoa, ele estava no deserto. Então, quando o povo estava no Egito, não tinha lei nenhuma. O povo estava no Egito, com todo respeito, o pau quebrava, era tudo errado, era mentira, era idolatria, era adultério, o pau quebrava no Egito. E o povo escravo. Deus tira. Moisés não teve contato com mais ninguém. Ele estava libertando o povo hebreu, o povo judeu, tirando da escravidão do Egito. E Deus diz aqui, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Quando, pastor? No deserto. Enquanto aquele povo estava peregrinando durante 40 anos naquele deserto. Foi para aquele povo. E para nós? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Diga, eu recebi a graça e a verdade. Mas nós não buscávamos isso. Nós não estávamos atrás disso. E o Senhor nos buscou, nós somos enxertados na videira. Sabe que, é óbvio que há um plano de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor pegou um povo que não era povo, ou seja, os gentios, para fazer ciúmes aos judeus, isso é a Bíblia que diz, para mostrar para eles que Deus tinha um outro povo, que não era aquele povo, que éramos nós. É óbvio que a predestinação, e Deus tinha tudo debaixo do seu controle, isso não foi um acaso. Mas, sabe, isso é uma estratégia de Deus, uma forma de Deus, a maneira de Deus conduzir, foi essa. Então, os judeus eram a nação eleita, era um povo, eles não receberam Jesus. Por quê? Porque Jesus falhou, fracassou? Não. Porque Jesus cegou o entendimento, endureceu o coração do povo judeu, para que eles não crescem em Jesus, para que a graça alcançasse o outro povo, os outros filhos, que éramos nós, que não tínhamos sangue judeu. Você está entendendo? Isso aqui é uma aula de teologia, amados. Isso aqui você não ouve em qualquer lugar, nem em qualquer igreja. Olha o que a Bíblia diz. Que diremos, pois, Romanos 9,30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a justiça que nós alcançamos
Decorre da lei. Decorre do sacrifício. Decorre da fé. Então, esta justiça na minha e na sua vida, essa justificação para a salvação, todavia, decorreu da fé, dom de Deus que nós recebemos. Então não foi uma obra da carne. A nossa justificação não é decorrente de cumprir a lei. Como que o judeu é justificado? Ele tem que cumprir a lei, ele tem que guardar o sábado, ele tem que fazer as campanhas, as luas, ele tem que fazer, o sacrifício anualmente, a Páscoa, a celebração da Páscoa. Você vê lá o Senhor dizendo, olha, você vai lembrar os teus filhos sempre, continuamente. Quando foi o dia do Passeque, em que o anjo da morte passou, então você vai, lembra, ensina o teu filho, que foi colocado nos umbrais das portas o sangue. Então, os judeus instam nisso, ensinam. É a vida do judeu. É a vida do judeu. Então, eles continuam até os dias de hoje, sendo justificados por suas obras. Ou seja, é inevitável para a justificação de um judeu que ele cumpra as ordens e os mandamentos da lei, porque ele é judeu. Agora, eu e você não podemos. Você está entendendo? Eu não sou judeu. Como é que eu vou querer viver, fazer o que eu não posso fazer? Olha, como é que nós... Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não é por sacrifício da lei que nós recebemos a salvação. Versículo 9. Não de obras. Que obras? Obras da lei, para que ninguém se glorie. Então, o que faz o homem ter a glória humana? Quando ele diz, eu fiz isto aqui, eu guardei o sábado, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto. Então, guardou a lei. Nós não precisamos disso, porque nós somos gentios predestinados. Hebreus 8, versículo 6. Nós vivemos um pacto superior. Então, o regime da lei, o regime das obras é para os judeus. Para nós é uma nova aliança, com base em superiores promessas. Agora, com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior. Então, tem uma aliança que é inferior. Se tem uma superior, tem uma que é inferior. Qual que é inferior? A lei. A graça é instituída com base em superiores promessas. Então, as promessas da graça de Deus é por fé. As promessas da lei é através das obras. Então, se você quer alcançar alguma coisa na lei, é por intermédio das obras. E isso não é para mim nem para você, porque não somos judeus. Os judeus sim, nós não. Então, quando nós começamos a misturar, é o que está acontecendo na igreja hoje. A igreja é uma mistura de coisa judaica, então é uma confusão. Já naquela época, Paulo publicamente, olha, ele esculhambou a Pedro. Ele chamou a atenção de Pedro publicamente, repreendeu a Pedro publicamente, porque Pedro estava incentivando o adultério espiritual. Isso está narrado na Bíblia Sagrada, eu vou te mostrar. Olha como isto aqui é sério. Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe. Olha o que Paulo diz. Eu resisti ele face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns da lei, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou, porque a lei, o judeu não podia se misturar. Então, quando porém chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão, os da lei. Ou seja, ele estava lá comendo na maior farra com os gentios, e bate-papo, e tapinha nas costas, e piada, e não sei o quê, e futebolzinho lá no satélite, e na maior brincadeira. Quando vinha Tiago, o pessoal da lei, o pessoal da circuncisão, ele disse, opa, não me misturo, vou sair fora, não me viu, finge que não me conhece, porque eu sou da lei, eu sou durão. Olha só, vamos continuar. E também os demais judeus dissimularam com ele. Tinha uma patotinha de judeu que estava junto, dissimularam com ele, fingiram com ele. A ponto de o próprio Barnabé
ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É o que está acontecendo hoje. Tem muito pastor que obriga a igreja a viver debaixo do judaísmo e ele mesmo não vive. Tem muito pastor que exige que as ovelhas não tenham TV em casa, mas ele tem LCD e plasma. E LED. Eu conheci isso. Tinha um amigo, irmão em Cristo, um reverendo, um pastor, de um ministério tradicional no estado de São Paulo, um abençoado, não vou citar o ministério porque é muito tradicional, não vou fazer isso. E naquela época, muitos anos atrás, quando eu não tinha os olhos iluminados, nós subíamos os montes toda sexta-feira. Eu subia o monte íamos lá para cima de jejum, para fazer campanha, e o pau quebrava lá em cima, era fogo puro, era carne para todo lado. Via macaco, via de tudo que não via nada, mas via. Tinha que dizer que via, senão não podia subir mais. Então a gente viu que não via. Tudo de mentira. E aí, eu ia para a casa dele e o homem pregava, porque televisão é o demônio, televisão é o capeta, televisão é o diabo. Eu ia na casa daquele homem e falava, que homem santo. O homem é santo, o homem não tem televisão em casa, o homem é santo. Nem TV o homem assiste. E um dia eu estou sentado na sala dele, aí me chamou a atenção, o rapaz estava comigo, hoje é falecido, o irmão Kleber, ele disse assim para mim, você tem um controle? É? Eu disse, rapaz, isso aí é do videocassete 2 cabeças. Deve ser do videocassete, mas videocassete isso é de TV. Amados, o homem tinha um estante, fechava 2 portas assim, ó, e tinha um lugarzinho, quando fechava, de porta-treco. Esse rapaz foi lá e fez, será que isso aqui? E ele abriu, quando abriu, meus irmãos, tinha uma TV de 20 polegadas, Samsung, não era Samsung, a pastora falou, era Hitachi, era Sharp, a pastora falou que é Sharp, uma televisão Sharp, colorida. Amados, aí eu saí, olhei, tinha antena, não era para ver DVD, tinha antena. E naquele corcel dele, subindo ali no Pico do Jaraguá, para orar, lá no Pico do Jaraguá, eu fui como Paulo, a Cefas, e na presença de todo eu disse, pastor, aquilo na casa do irmão é uma TV. Vai bater o carro, vai bater o Corcel 2. Ele tinha um Corcel 2 daquele antigo. Ele disse, irmão, isso é para ver o que está acontecendo no mundo, para falar na igreja. Eu disse, homem santo. Então, é isso. Põe lei, é água ungida. Vê se o pastor pega água ungida para vender para a mulher dele. Vê se o pastor pega água ungida quando o filho está doente, o filho está morrendo. Vê se o pastor pega água ungida e vai dar para o filho dele. Ele vai levar lá no Einstein. Ele vai levar lá na Beneficência Portuguesa em Santos. Quando a mulher dele está com um problema, está com câncer, ele vai levar lá no Instituto do Câncer em São Paulo. Vê se ele vai dar água para ela. A água que ele levou para o monte, a água que ele ungiu. Como Pedro foi repreendido por Paulo na presença de todos. Como tu, sendo judeus, vive como gentil e obriga os gentios a viver como judeus. É o que estão fazendo aí fora. Estas pessoas só compram o lencinho. Vê se ele pega o lencinho para passar na mulher dele, no filho. Na avó, no pai, na mãe, no sobrinho. Não passa. Mas vende. Está todo mundo pedindo o carnê. Vê se a mulher do pastor está pegando o carnê. Vê se ela pega o carnezinho lá para pôr 500, para pôr 1000. Por quê? Ela é melhor do que o resto da igreja? Amados,
Aquilo que acontecia lá atrás está acontecendo hoje. Aquilo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje. O que está acontecendo com a obra de Deus? As pessoas estão misturando tudo. Vamos continuar lendo aqui. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será. É justificado por obra da lei? Por sacrifício da lei? Você acha que nós temos aqui 10 anos de história, 10 anos de bênçãos, de milagres? Você acha que foi a troco de subir monte? Você acha que nós temos este prédio aqui, essa estrutura? Nós falamos aqui o balanço do patrimônio da igreja, eu falei aqui recentemente. Você acha que tudo isso que Deus nos deu, nesses 10 anos, foi a troco de campanha, de sal, de jejum, de subida de monte, de óleo, de vigília? Foi a troco disso? Foi a troco da fé, meu irmão. Foi dizendo, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse, se eu planto, eu vou colher, eu planto, eu vou colher. E nós temos plantado e nós temos colhido. 10 anos de história, nós temos visto o favor de Deus. Milagres, cegos já enxergaram dentro desta igreja. Aqui o nosso diácono perdeu a visão e Deus devolveu. Pessoas com câncer aqui dentro foram curadas do câncer, sentença de morte. Pessoas com nódulos nos seios desapareceram. Sabe como? Não foi com óleo, não foi com sal, não foi com arruda, não foi com o Rio Jordão, não foi atravessando o Vale de Sal, não foi com vela ungida, não foi com nada, não foi com fitinha, foi com a fé. Porque o justo viverá por fé. Você está entendendo? Então saia daqui nesta noite, meu irmão, para viver por fé. Não misture a lei com a graça. Lei com graça dá desgraça. Você foi chamado para viver por graça. Não misture os dois pactos, as duas alianças. Que assim seja, porque assim nos ensinou o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou da fé. Você está maduro ou não está maduro? Ah, meu irmão. Ah, pastor, mas tem igreja que diz que não pode tomar banho de sabonete. Não pode tomar banho de sabonete. O marido tem que dormir de roupa. A mulher dorme de roupa. Toma banho de roupa, porque se Jesus voltar e estiver no banho, vai ver se o pastor dorme de roupa. Com todo respeito. Com todo respeito ao Davi Miranda. Vai ver se o Davi Miranda toma banho de roupa. Porque ele diz lá, com todo respeito, eu não estou menosprezando ele jamais. É ele com Deus. Mas ele prega, não pode tomar banho de sabonete, não pode rapar as axilas, não pode. Será que ele usa sabonete? Ele anda de helicóptero. Amados, repreendemos Cefas na presença de todos. Vamos ficar de pé. Tem muita gente pregando uma coisa, vivendo outra. Tem muita gente pregando uma coisa e vivendo outra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por graça. Não é por obras da lei. Você está entendendo? Pela lei ninguém será justificado. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Queremos te agradecer imensamente, porque sabemos que é por graça, Jesus. Graça é o favor imerecido. Foi por graça que nós recebemos a nossa salvação, a nossa vida, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Somos teu povo, somos teus filhos eleitos, amados,
sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo. Te agradecemos imensamente, Jesus. Que possamos continuar aprendendo acerca deste assunto, que possamos encerrar esta série de mensagens para vivermos com maturidade espiritual. Capacita-nos, Pai, para entendermos a Tua palavra e, acima de tudo, para vivermos por graça. Sabemos que por obras da lei ninguém será justificado. Sabemos, Senhor Jesus, que só a Tua graça nos basta. Por isso, que ao sairmos daqui nesta noite, se alguém tem misturado, se alguém tem ido através dos programas de televisão, misturando os dois pactos, as duas alianças, se alguém tem vindo aqui, vai em outra igreja, vai aqui, vai acolá, em busca de bênção, em busca de receber alguma coisa, ilumina os olhos do Teu povo, Deus, para que entendam que adultério espiritual é um pecado. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Servimos ao Cristo ressuscitado. Muito obrigado pelo conhecimento. Muito obrigado pela palavra desta noite. Que sejamos todos praticantes desta palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia.